Hoje vamos conversar sobre eficiência energética, um tema que está transformando a indústria, especialmente no setor de óleo e gás. As empresas estão apertando seu controle sobre os custos e avaliando novas maneiras de melhorar a eficiência. Nas refinarias, plantas petroquímicas e de fertilizantes, trens de processo de máquinas rotativas, como compressores, sopradores ou bombas, são uma área importante para atingir a otimização potencial desse processo de eficiência. Nesse contexto, eu vou falar sobre a substituição de turbinas a vapor e turbinas a gás por sistemas elétricos de alta velocidade, os seus impactos e oportunidades, alguns números sobre custos de abatimento de CO2 no setor, fazer um convite para você deixar os seus comentários ou experiência e vivência nesse tema e muito mais. Esse é um movimento impulsionado por eficiência energética, redução de custos operacionais e metas de sustentabilidade. O nosso objetivo é entender por que essa transição está acontecendo, como ela é planejada e executada e os benefícios que ela oferece frente às turbinas a vapor tradicionais ou turbinas a gás tradicionais. Será que nossas seculares turbinas a vapor estão com os dias contados? Vamos lá descobrir. Antes de tudo, seja bem-vindo ao canal Turbivap, um canal sobre turbinas a vapor com geração de energia. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu me chamo Ronaldo Peixe, eu sou especialista em turbina a vapor e aqui a gente fala sobre tudo isso. Acesse o nosso site, conheça mais sobre nossos produtos e serviços voltados para turbomáquinas e também nossos cursos voltados para termoelétricas. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Turbinas a vapor e a gás têm sido o coração de plantas industriais por décadas, acionando compressores centrífugos em aplicações como compressão de gasodutos, refrigeração e processos de GNL, com potências que vão de poucos quilowatts até 100 megawatt. As turbinas a gás, divididas em aeroderivadas e heavy duty, elas operam queimando combustível em um ciclo de combustão, enquanto as turbinas a vapor utilizam o ciclo Rankine, aproveitando vapor de caldeiras ou processos industriais. Apesar de robustas estarem sendo melhoradas, otimizadas suas eficiências, as turbinas enfrentam desafios crescentes, como regulamentações ambientais mais rígidas, impostos sobre carbono, aumento nos custos operacionais e a necessidade de maior disponibilidade e eficiência. Quando essas máquinas envelhecem ou não atendem mais às demandas modernas, substituí-las por sistemas elétricos surge como uma solução estratégica. Por que essa pressão por mudança? Primeiro, as emissões. Uma turbina a gás simples, ela emite cerca de meio quilo de CO2 por quilowatt-hora, o que para um compressor de 8 MW operando 8.000 horas por ano resulta em 32.000 toneladas de CO2 anual. Turbinas a vapor, embora sem combustão direta, dependem de caldeiras que frequentemente nessas indústrias queimam combustíveis fósseis, gerando emissões indiretas. Segundo, a eficiência energética. Conceitualmente, turbinas a gás aeroderivadas, elas alcançam até 40% de eficiência em condições ideais, enquanto a heavy duty, elas ficam em torno de 27%. Combinadas a um compressor de 83% de eficiência, o trem de força atinge no máximo 35% de eficiência. Já os sistemas elétricos, com transformadores, conversores e motores, pode chegar a 80% de eficiência total, um salto bastante significativo. Para turbinas a vapor de condensação, é necessário um trabalho adicional devido ao calor perdido na condensação do vapor que sai das turbinas. A eficiência de turbinas maiores, como a turbina de condensação, do compressor de gás, por exemplo, ela é assumida como sendo por volta de 80%. Turbinas de contrapressão menores, para bombas e pequenos compressores, são assumidas como sendo, variando aí bastante, de 50% até 70% de eficiência. Além disso, as turbinas têm limitações operacionais. Sua faixa de velocidade ela é restrita, de 50% até 100% aí da potência nominal, com resposta lenta, e exige manutenções intensivas, revisões anuais e grande overhaul aí a cada 6 a 9 anos, que podem somar até 140 dias aí, em média, ou 100.000 horas de parada de máquina. O tempo também de partida dessas máquinas, em média, bastante grosseira aí, até 15 minutos, e o resfriamento também impactam na flexibilidade. Esses fatores todos somados ao desgaste dos componentes, como a selagem, as palhetas, os mancais, eles reduzem a confiabilidade de frotas antigas, tornando a modernização uma necessidade urgente, Sem contar, todos os outros periféricos envolvidos no processo, tá? O trem de força elétrico composto por transformador, drive, conversor de frequência e motor elétrico, ele oferece uma abordagem diferente.
Ele permite controle variável de velocidade, né, que pode ir de 25% aí até 120 da potência nominal, entregando apenas a energia necessária ao compressor, o que é ideal para processos dinâmicos com campos de gás, onde a pressão, né, de sucção diminui ao longo do tempo. Então, motores de alta velocidade, eles eliminam os redutores, reduzindo perdas mecânicas e simplificando o design, enquanto tecnologias como mancais magnéticos, eixos maciços, testados com a sobre-rotação, eles garantem estabilidade sem ajustes em campo, tá? A instalação, geralmente, ela é projetada para ser plug-and-play, né, com comissionamento rápido, tá? Então, esses motores aí, eles podem estar prontos em um dia e o motor iniciar já em menos de 4 minutos ali, contra os longos ciclos de aquecimento aí das turbinas, embora, de novo, né, muitas delas já tenham aí alguns recursos, dispositivos para aumentar o tempo de partida, né, o tempo de resfriamento, com dispositivos ali bastante avançados, contudo ainda demandam mais tempo, obviamente, do que um motor de partida instantâneo, tá? A pegada compacta dos motores de alta velocidade, ele se adapta bem aí às fundações, né, das turbinas, muitas vezes aí com uma placa base, né, customizada. Então é feita ali uma customização e todo esse kit, né, esse conjunto é elevado, né, e posicionado ali em cima das construções civis, né, das típicas turbinas aí de processos, né? É óbvio que tem que ser feito ali um estudo todo, né, por trás, tá? Mas é totalmente possível, tá? A eficiência de 95% nesse tipo de trem de força, aliado a uma manutenção mínima, inspeções visuais anuais e revisões a cada 4 ou 5 anos, ela alinha as paradas industriais típicas, eliminando a necessidade de overhauls extensos por até aí 25 anos em média, né? O tempo de duração de uma turbina típica aí. Então, substituir turbinas em plantas existentes é mais complexo do que em projetos de implantação novos, pois envolve adaptar, né, as fundações aí, os compressores e as infraestruturas já pré-existentes. O processo ele começa com uma análise de viabilidade, pode levar bastante tempo, inclusive, né, até uns 3 anos em média, mapeando potências, né, velocidade, espaço disponível e condições da rede elétrica toda envolvida, tá? Então, 3 cenários são comuns nesse caso. Instalar um motor elétrico com compressor novo, projetado direto pela OEM para a fundação existente. O segundo caso, reformar o compressor atual, adaptando ao motor com uma placa intermediária, que eu mencionei. E terceiro, manter o compressor intacto, exigindo uma análise dinâmica detalhada, né, de engenharia reversa para garantir a compatibilidade, tá? A fundação ela é o desafio central, né? As turbinas a vapor ela tem a distribuição de peso, né, e distanciamento ali específicos, enquanto os motores elétricos convencionais pode exigir reforços estruturais diferenciados, né? Então, no nosso caso, né, uma casa de força típica, a gente vai ter a turbina, né, no piso superior, toda a parte condensadora embaixo, o distanciamento quando temos redutor, gerador, né? Então, existe um projeto bastante específico e para se fazer, né, a eletrificação disso aí, a gente tem que analisar essa estrutura dinamicamente, fazer trabalho de esforços sísmicos ali para ver se é possível, né, comportar um motor ali. Os motores de alta velocidade, eles têm um peso reduzido, né? E design compacto, minimizando essas adaptações. Então, a remoção das tubulações de vapor ou gás e a instalação da infraestrutura de alta tensão, elas devem ser concluídas em janelas curtas de manutenção, tá? Exigindo uma coordenação aí entre os EPCistas, né? Os fabricantes, os operadores, testes desacoplados e acoplados, eles vão verificar vibrações e temperatura, enquanto as análises torsionais, elas podem garantir que excitações elétricas, como as de curto-circuito, elas não comprometam o sistema. Isso aí, obviamente, é feito com o projeto da turbina, mas quando a gente altera para um motor, a gente tem que refazer tudo isso aí. A integração ao sistema de controle também é crítica. Um motor de alta velocidade ele deve ser configurado para dialogar com esses sistemas existentes, demandando expertise aí na interface entre as tecnologias novas e as legadas aí das turbinas a vapor. Estudos de rede avaliam capacidade dos harmônicos e proteção, enquanto o balanço de vapor ou a conexão à rede elétrica são ajustados para suprir a perda de geração local das turbinas para o processo, né? Porque muitos dos processos ainda são dependentes de vapor da turbina, né? Comparado às turbinas, o sistema elétrico oferece vantagens bastante claras. Em emissões, ele é neutro localmente e com energia renovável elimina o impacto do carbono. O ganho vai depender da matriz usada, tá? Na eficiência, os 95% do trem de força elétrica superam facilmente os 33% em média aí das turbinas, reduzindo o consumo energético. Então, no caso prático de um compressor de 8 MB que eu comecei esse vídeo aqui, a demanda, né, pode cair aí de 180 a 300 gigawatt-hora por ano
para cerca de 30% menos e a confiabilidade atingindo aí 99,9% com esses motores de alta velocidade redundantes e menos partes móveis, né, contra 98% das turbinas, né, 97, 98% da confiabilidade de uma turbina. Enquanto a disponibilidade era maximizada por downtimes reduzidos e monitoramento digital talvez até mais facilitado que das turbinas a vapor. Operacionalmente, o ruído também é totalmente inferior, né? Depois eu vou deixar uma tabela aqui ao final, a gente vai ver, abordar um pouquinho mais sobre isso, uma tabela simplificada. Parte de óleo também, periféricos, né? E tudo isso aí vai se traduzir, né, economicamente. O CAPEX inicial ele pode ser alto, mas o OPEX pode ser menor na energia, manutenção, emissões e a possibilidade de vender o gás não queimado em gasodutos, por exemplo, acelerar aí esse processo, né? O ROI, o retorno sobre o investimento. Esse gráfico extraído do relatório da OGC é uma curva de custo marginal de abatimento, que ilustra o custo de abater emissões de CO2 em função da quantidade de CO2 economizada anualmente, para diferentes tecnologias aplicadas a um cenário de alta complexidade. As tecnologias listadas da esquerda para a direita são turbina de condensação, caldeira elétrica, aquecedores elétricos de resíduos, dentre outros. Como podemos ver, a turbina a vapor, tecnologia mais à esquerda e inferior do gráfico, indicando que é a opção mais barata e com menor potencial de redução de emissões. Ela tem um custo de abatimento próximo de $100 por tonelada de CO2 equivalente. Outras tecnologias, à medida que avançamos para a direita, apresentam maior potencial de redução de emissões, mas com custos de abatimento significativamente mais altos. A turbina de condensação é a tecnologia mais econômica para reduzir emissões de CO2 nesse cenário, com um custo de abatimento de aproximadamente $100 por tonelada de CO2 equivalente. Isso significa que, para cada tonelada de CO2 que deixa de ser emitida ao implementar essa tecnologia, o custo é relativamente baixo em comparação com as alternativas. No entanto, seu potencial de redução é limitado. Isso a posiciona como uma solução inicial ou de curto prazo para empresas que buscam reduzir emissões sem grandes investimentos. Em projetos reais, os motores de alta velocidade eles já operam em aplicações até 15 MW, com demanda crescente para 25 até 35 MW. Típica de turbinas petroquímicas, né? Comprovando já a maturidade da tecnologia e a viabilidade técnica financeira desse tipo de substituição. Mas toda turbina pode ou deveria ser substituída? A tecnologia de acionamento elétrico ela está prontamente disponível para substituir turbinas a vapor de até 100 MW aí de capacidade, simplificando potencialmente o procedimento de partida e desligamento e removendo o uso ineficiente das turbinas de condensação. Um fator limitante para substituir o vapor por eletricidade provavelmente são as restrições da unidade, pois as instalações, né, de velocidade variável, esses motores, e os próprios motores, né, eles são geralmente muito maiores do que as turbinas a vapor original. A tecnologia moderna reduziu ou eliminou a diferença de confiabilidade entre as turbinas a vapor e os motores elétricos, e deve remover aquele argumento de que os acionamentos a vapor eles são mais confiáveis. Inclusive, em alguns casos, os acionamentos da turbina nesse tipo de substituição por motor, ele continua existente aí, pode ser mantido no local para melhorar a redundância e confiabilidade da planta, tá? No caso de retrofit, a eletrificação ela é uma opção comprovada e economicamente viável. Os benefícios da eletrificação do trabalho do eixo, eles são muito maiores se substituirmos grandes sistemas de turbinas de condensação que têm baixa eficiência térmica geral. A substituição de turbinas de contrapressão, por outro lado, onde o nível de vapor do escape dela permanece necessário, né, para o equilíbrio do vapor, provavelmente fornecerá um valor mínimo dessa situação, tá? Iniciativas para descarbonização elas estão sendo realizadas no mundo todo. No mercado de geração de energia, a introdução da energia renovável, ela também está em andamento. Para turbinas de grandes termoelétricas, a eletrificação pode não ser tão evidente como a substituição de turbinas de acionamento mecânico. Enquanto isso, como certo número de instalações de energia térmica elas devem permanecer em operação para garantir o fornecimento estável de eletricidade, também é indispensável implementar o controle de emissão de CO2 na geração de energia térmica, né? Nesse sentido, essas instalações aí de energia elas não são exceção a esse respeito aí. Então, a vapor em que forem incorporadas como principal equipamento dessas instalações de energia, inevitavelmente se degradam após a operação, né, de longo prazo. Logo, as melhorias e retrofits devem ser executados, né? Embora as peças internas sejam frequentemente atualizadas como contramedida, a sua remodelação simultânea pela aplicação das mais recentes tecnologias de alta eficiência pode agregar mais valor, né? Diminuindo perdas de eficiência, vazamento, fuga de vapor, enfim.
consumindo menos combustível devido à maior eficiência e que, por sua vez, leva à redução das emissões de CO2. Nesse sentido, a Turbivap pode ajudar você, né, na parte de eficiência, de performance, análise de falhas. Entre em contato com a gente, consulte mais sobre nós no nosso site, tá? A gente tem uma consultoria específica para isso aí. O risco de danos inesperados ser causados torna-se alto, especialmente na segunda metade da vida útil de uma usina de energia. Em muitos casos, as principais peças que envelheceram são substituídas, né? As principais, né, ou as maiores peças a cada 25, 35 anos, após o início de operação, eliminando o risco potencial. Projetos de eficiência energética envolvendo a substituição de turbinas a vapor, motores elétricos, já foram executados aos montes por aqui, em usinas e petroquímicas. Um exemplo bem robusto foi o da empresa Braskem, que em 2022 já concluiu a modernização do sistema elétrico da sua unidade do ABC em São Paulo, mais conhecido como a unidade Q3. O projeto, batizado de Projeto Vesta, direcionou investimento de 600 milhões de reais, que envolvia a troca de algumas turbinas à base de vapor por motores elétricos de alto rendimento suportados por uma nova unidade de cogeração de energia alimentada por gás residual do processo de produção petroquímica. A estimativa à época era de uma redução de 11,4% no consumo de água e de mais de 6% das emissões de CO2 da unidade. Nesse outro gráfico, temos um ranking de oportunidades, avaliando diferentes tecnologias de descarbonização. Cada tecnologia é avaliada com uma pontuação ponderada que reflete sua viabilidade geral. Para facilitar a interpretação, também temos associado um mapa de cor. A eletrificação com substituição das turbinas a vapor de condensação por motores elétricos com acionamento variável destaca-se como a opção mais viável para a descarbonização no contexto analisado, com uma pontuação ponderada de 11,8. Ela lidera o ranking da tabela, indicando um equilíbrio favorável entre os critérios avaliados. Aqui, o resumo comparativo entre essas tecnologias. A tabela compara uma turbina a vapor com um motor elétrico variável. A turbina a vapor tem eficiência de 50 até 80, faixa de velocidade de 50 a 100, resposta dinâmica lenta, mais do que 15 minutos, a depender, obviamente, do tipo da turbina, emite CO2 e outros gases, gera ruído acima de 100 decibéis, ocupa grande espaço com muitas tubulações, exige instalações complexas, manutenção intensiva, anual e a cada 5 anos aí, em média, e opera em baixa voltagem. Já os motores elétricos variáveis de alta velocidade, ele alcança eficiência acima de 95%, varia de 0 a 100% em velocidades, responde em menos de 1 minuto, não emite poluentes, tem ruído inferior, de 85 decibéis, ocupa menos espaço, é mais simples de instalar, tem manutenções mais leves, anual, de cerca de 5 a 6 anos, e usa alta tensão. Isso aí, basicamente, então, é o resumo disso tudo que nós fizemos aqui para avaliação, obviamente de uma forma preliminar, para fazer o estudo de eficiência energética, mas, contudo, aí segue números mais concretos baseados nesse estudo. Então é isso, senhores. Substituir as turbinas por sistemas elétricos não é apenas uma revolução técnica, é uma mudança de paradigma, como trocar basicamente as velas por luz elétrica. Ela exige planejamento minucioso, desde a análise de viabilidade até o comissionamento, mas entrega eficiência, confiabilidade e sustentabilidade que as turbinas não conseguem igualar. Para plantas industriais, é uma oportunidade de modernizar as operações, alinhar-se às metas climáticas e otimizar custos a longo prazo, deixando a política de lado, pensando apenas técnica e financeiramente. Se faz sentido ou não, deve-se, obviamente, se realizar uma avaliação caso a caso, aí, bastante minucioso. Embora existam mudanças de design, desafios para implementar, para substituir essas instalações comuns de turbinas a gás e turbinas a vapor em instalações novas e existentes, a pressão por maior eficiência operacional e redução de emissões de CO2 está levando cada vez mais às opções de drives elétricos para equipamentos mecânicos na indústria petroquímica. Muitos elementos são necessários para executar com sucesso uma substituição de turbina por um driver elétrico. O cronograma e o planejamento do projeto são bastante importantes para configurar o sucesso disso aí. Parâmetros iniciais, como o espaço suficiente para o novo trem de força, ou a fundação atenderá aos requisitos, ou o compressor precisará ser substituído, vão impactar a decisão e o caminho decisório desse projeto. Hoje, mais do que nunca, os sistemas elétricos avançados de rotor de peça única, acionamentos de velocidade variável, de alta disponibilidade, com redundância integrada, controle de monitoramento de sistema digital, eles fornecem a confiabilidade exigida por essas aplicações e também levam à redução de despesas operacionais e menores emissões de CO2. Mesmo com muitos aspectos desafiadores de uma substituição de turbina
por um motor elétrico, né, um sistema de alta velocidade, eles podem ser gerenciados por uma mudança bem sucedida para um trem de força elétrico. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa um like ou dislike, deixa um comentário, ajude a compartilhar esse vídeo. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima. Fui!